Juízes 21, 25, naqueles dias não havia rei em Israel, não havia trono estabelecido na nação de Israel, cada um fazia o que achava mais reto, cada um vivia por si só. Se tem um resumo do livro inteiro de Juízes, é essa frase aqui: naqueles dias não tinha rei e cada um fazia o que queria. E interessante é que essa última história contada no livro dos Juízes, ela descreve uma decadência moral, uma decadência terrível. No capítulo de número 19, você não precisa abrir, tem um homem que é levita. Para quem não sabe, um levita é aquele responsável, naquela época era o responsável por levar as leis do Senhor, e ele era um estereótipo da santidade de Deus. Ele usava uma mitra na testa escrito santidade ao Senhor. Ele era referência para o povo do que é um sacerdote. Ele era referência para o povo de como deveria se andar em santidade. Ele era referência para o povo de como deveria conhecer e obedecer às leis de Deus. Mas esse levita está passeando por aí e ele resolve pegar uma concubina. Primeira coisa, o levita devia ser aquele que tinha referência de ter uma única mulher, mas esse homem não, ele resolve pegar para ele uma concubina, uma outra mulher de uma outra tribo. Interessante que a mulher que ele vai escolher é justamente uma mulher de Judá, da onde deveria vir os tronos. E ele escolhe essa concubina dele, uma mulher de Judá, e aí ela trai ele, ela se prostitui e ela trai esse homem levita. Que história! Aí você vê como estava Israel naquele momento. E eu quero parafrasear e dizer: como é que está a igreja hoje, filhos? Como está a igreja hoje? Será que a igreja tem sido a referência sacerdotal que as pessoas querem olhar para a igreja e dizer: essa igreja que eu quero servir, são esses líderes que eu quero caminhar com eles, é isso que Deus está planejando para mim como corpo, como alguém que quer parecer com Cristo? Será que é isso que a igreja está mostrando para mim? E o que acontece é que esse homem perde a concubina que traiu ele, voltou para a casa do pai, e ele vai atrás dela na casa do pai. Quando ele chega na casa do pai, ela está lá, ele resgata ela de novo, o pai não quer que ele vá embora, até que ele sai num dia de noite, porque o pai ficava insistindo para ele ficar. Ele sai à noite, vai pousar, estava chegando na terra dos jebuseus, que são inimigos de Israel, inimigo do povo de Deus. Ele fala: não vou dormir na terra do inimigo, eu vou dormir no meio de alguém do meu povo. Então ele vai a Siló. Quem dominava Siló? Dominava Siló os benjamitas, eles moravam naquela terra. E ele encontra um homem bom que está descendo da montanha de Efraim. Interessante, Efraim encontrando com Judá. Esse homem bom, velhinho, está descendo da montanha de Efraim, e ele fala: não, quem vai abrigar vocês sou eu, vocês vão ficar na minha casa, porque não é lícito que vocês fiquem na rua aqui, porque na rua pode acontecer qualquer coisa com vocês. Então homens de Benjamim, é uma das histórias mais terríveis da Bíblia, vão bater na porta desse homem porque eles querem ter relação com esse levita que entrou naquela casa, não com a mulher do levita, eles querem ter relação com o homem. Eu não sei se isso te lembra de alguma história, ou te remete diretamente a Sodoma e Gomorra, não é verdade? Ou seja, Israel tinha se tornado, o povo de Deus tinha se tornado como Sodoma e Gomorra. Eles estavam lá para fazer sexo com homens querendo fazer sexo com outro homem. Era isso que eles estavam enfrentando naquele lugar. E então esse homem está lá, e aí o dono da casa, isso era um costume, porque um homem que hospeda alguém, ele é responsável por esse alguém. Então a gente estranha, às vezes ele fala assim: ofereço minha filha virgem, porque para ele era mais desonra para aquilo que ele estava se propondo a fazer, que era guardar aquela família dentro da casa dele, do que o fato dele dar a própria filha. Seria uma desonra maior ele não guardar aquilo, não se comprometer com aquilo que ele se comprometeu a fazer, que no caso era guardar aquela família. Mas aí não sei se você se lembra de toda a história. E continuando a história, o que acontece? Esses homens maus, filhos de Belial, filhos do demônio, ele joga esse homem de Judá, de Levi, era tão ruim, mas tão ruim, que ele dá a mulher. O cara já era um desgraça, né? A decadência moral era profunda. A mulher é estuprada a noite inteira. No dia seguinte de manhã ela está na porta, ele nem abriu a porta, talvez com medo. E quando ele abre a porta, ela está escorada na porta, morta. Morreu. É uma história muito forte para começar um culto, né? Mas é uma realidade da decadência moral do povo, da decadência moral da igreja. E aí essa mulher está ali escorada na porta, tal. Ele pega, sai com ela dali, e ele corta ela em pedaços e manda ela para as tribos de Israel. Ele fala: olha a violência. Vou agora começar a ler com você em Juízes capítulo de número 20. Eu li o 21, 15. Naquele tempo não havia rei, e cada um fazia o que achava direito. Amém? Está comigo aqui? Cada um fazia o que achava direito. E então esses homens também vão fazer o que eles acham direito. E então esses homens também vão fazer o que eles acham direito. E então esses homens também vão fazer o que eles acham direito. E então esses homens também vão fazer o que eles acham direito. E então esses homens também vão fazer o que eles acham direito. E então esses homens também vão fazer o que eles acham direito. E então esses homens também vão fazer o que eles acham direito. E então esses homens também vão fazer o que eles acham direito. E então esses homens também vão fazer o que eles acham direito. E então esses homens também vão fazer o que eles acham direito. E então esses homens também vão fazer o que eles acham direito. E então esses homens também vão fazer o que eles acham direito. E então esses homens também vão fazer o que eles acham direito. E então esses homens também vão fazer o que eles acham direito. E então esses homens também vão fazer o que eles acham direito. E então esses homens também vão fazer o que eles acham direito. E então esses homens também vão fazer o que eles acham
Esse levita acha que ele está fazendo o que ele deveria fazer. Esse levita acha que ele podia se vingar daqueles que fizeram isso com ele. Queridos, quem aqui em sã consciência, que se fosse feito tamanho ultraje, tamanha violência contra você, não estaria tão irado quanto esse levita? E então nós vamos aprender uma outra coisa aqui: como se manifesta a justiça do homem e como se manifesta a justiça de Deus. São duas coisas completamente diferentes: a justiça do homem e a justiça de Deus. No capítulo de número 20, no versículo de número 6, nós vemos a exclamação desse levita: então peguei minha concubina, porque estão perguntando para ele as outras tribos de Israel: o que foi que aconteceu? E a fiz em pedaços, e os enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram vergonha e loucura em Israel. De fato, destruíram a mulher, pegaram a mulher a noite inteira, arrebentaram com ela, até a ponto de a matarem, de tanto que ela sofreu, tanta violência. No versículo 10 diz: tomaremos 10 homens de 100, aí o Israel todo fica indignado, toda a nação de Israel, por causa de tamanho ultraje, tamanha violência, o Israel inteiro fica indignado com o ato dessa tribo de Benjamim, do que Benjamim praticou. E então eles falam assim: então vamos tomar 10 homens de 100, de todas as tribos de Israel, e 100 de 1000, e 1000 de 10.000, vamos pegar 10% para providenciar e mantimento para o povo, a fim de que este, vindo a Gibeá de Benjamim, faça ela conforme toda loucura. Vamos devolver o que ela fez conosco, vamos devolver com a justiça que merece uma atrocidade como essa. Interessante, no versículo 15: e contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim, vindo das cidades, eram 26.000 homens que puxavam da espada. Então Benjamim, que foi quem violou a mulher, pediram para ela: entrega só os filhos de Belial que fizeram isso com ela. Eles falam: não, mas nós vamos guerrear pela nossa tribo, nós vamos para cima de vocês. E Benjamim tinha 26.000 homens que puxavam da espada, afora os moradores. No 17, contaram dos homens das outras tribos todas de Israel, das outras 11 tribos, afora os de Benjamim, não contava Benjamim, 400.000 homens. Então está falando de um exército de 26.000 homens contra 400.000. A guerra é totalmente desproporcional. Israel inteiro aniquilaria com Benjamim num piscar de olhos. Essa é a guerra que nós estamos vendo aqui acontecer. No versículo 21, então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá. Quando Israel inteiro se reuniu, os 400.000 se reunindo contra os... Na verdade não foi todos. Falaram assim: mas quem que vai pelejar por nós? E então eles elegem, vou voltar no versículo 18 que eu não li. Levantaram-se os israelitas, subiram a Betel e consultaram a Deus, dizendo: quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? Respondeu o Senhor: Judá subirá primeiro. Primeira informação, é óbvio que era Judá. Não é Judá que estabelece trono? Posso ouvir um amém aqui? Amém. Então eles perguntaram para Deus o que já era óbvio: quem vai subir? Vai subir Judá. Judá que tem que pelejar. Judá vai pelejar por vocês e vocês vão derrubar Benjamim. Então você tem que estabelecer o trono no lugar onde Satanás está reinando. Então eu quero que vocês subam a Judá. Queridos, nem sempre nós fazemos as perguntas corretas a Deus, e nós obtemos de Deus a resposta para a nossa pergunta. Ou nós obtemos de Deus a resposta para os nossos pensamentos. Nós obtemos de Deus a resposta para aquilo que nós queremos fazer. Às vezes o Senhor, está em Ezequiel capítulo 14, o Senhor responde de acordo com os ídolos do nosso coração. O Senhor nem sempre responde o que Ele quer falar, mas às vezes Ele tem que responder o que você quer ouvir. E eles estão perguntando para Deus algo que eles querem ouvir. Vamos acabar com isso. Nós estamos 400, estavam confiando em quem, queridos? Quem você acha que estavam confiando? Confiando em 400.000 contra 26.000. Nós estamos confiando que nós somos muito mais poderosos. Eu não estou confiando em Deus. Então o que acontece nessa guerra? Eles perdem 28.000 homens. Primeira guerra. Mas espera aí, Benjamim o desgraça, o Benjamim que fez tamanha atrocidade contra uma mulher, coitadinha da mulher. Então Deus não é um juiz justo, não há justiça de Deus. Na verdade o que você está vendo aqui é a justiça dos homens. Eles estão pedindo para Deus para fazer aquilo que estava no coração deles. Não havia misericórdia no coração. Segundo, Deus está usando esse ato para ensinar 12 tribos de Israel, as 12 tribos de Israel.
vezes, queridos, nós achamos que nós somos mais justos do que aquele que nos fere. E aqui entrou a nossa justiça, o nosso direito de fazermos aquilo que nós queremos fazer. Esse era o problema das 11 tribos. Nós somos 400 mil, nós temos um aval aqui pela própria lei, porque não se pode praticar tamanha ofensa dentro de Israel, não se pode praticar tamanha violência dentro de Israel. Nós não podemos ser como Sodoma e Gomorra, sem pensar que eles já eram, sem pensar que a tribo de Israel era uma desgraça. E nós dentro da igreja fazemos a mesma coisa, porque nós achamos que alguém nos feriu, então agora eu tenho direito sobre ele. Eu sou mais justo do que ele. Eu sou melhor do que aquele que pecou feio. Eu sou muito melhor que ele. É isso que nós achamos. Sabe por quê? Porque nós somos um bando de religiosos e legalistas. E porque nós conhecemos a nossa justiça, mas não conhecemos a justiça de Deus. Então Deus está usando o episódio para ensinar as 11 tribos de Israel: se você confiar no seu braço, você vai perder. Se você achar que a justiça se pratica sem mim, você vai errar, porque você não é justo, porque você é tão imoral quanto aquele que você está julgando. Ou talvez você não seja tanto, mas do que serve a sua justiça para mim, que não passa de um trapo de imundícia? Não passa de nada. Você não é justo. Não há bom, não há um sequer. Não há um que faça o bem. Todos se extraviaram. Todos estão diante de Deus. Não há um bom. E Jesus, quando questionado: "Ô bom mestre", bom é Deus, é o que Jesus fala. O próprio Jesus diz, aponta a bondade para Deus. Então eles estão estabelecendo um trono deles, um trono do direito que eles tinham, um trono da raiva que eles traziam, um trono da hipocrisia que estava sobre o coração deles. Esse é o trono que eles queriam estabelecer, o trono da justiça própria. Quantas pessoas estabelecem seus próprios reinos, da sua própria maneira, com seus próprios interesses, escondidos, escusos. Sabe por quê? Porque nós de fato não nos sondamos como deveríamos. Essa é a verdade dos fatos, querida. Que palavra interessante para todos nós. Como é que se estabelece um trono desse jeito? Eles estão querendo estabelecer um trono, querendo reinar sobre aqueles que são maus. E então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá, versículo 21, e derribaram por terra naquele dia os que eram mais santos que eles. 22 mil homens de Israel que se diziam santos e justiceiros. Queridos, o reino de Deus está cheio de justiceiros. Justiceiros que falam: pesa a mão, Deus. Vocês vão ver quem é esse traste. Tudo filho de Israel. Todos agindo da mesma forma que as 11 tribos de Israel contra uma tribo. Como se nós fôssemos separados. Como se nós fôssemos um braço que anda sem a perna, ou se fôssemos um olho que anda sem o cérebro. O que nós pensamos? Que tipo de justiça é essa? Como nós pensamos que nós vamos atingir alguma coisa de Deus, alguma justiça de Deus, ou estabelecer algum trono dessa forma? Eles estão tentando estabelecer um trono na força deles, porque somos muito grandes, porque aquele irmão pecou muito feio. Então nós agora somos os justiceiros do reino, os juízes do reino. E nós, porque somos juízes, vamos condenar os ímpios e pecadores. Então Deus vai fazer eles pensarem uma coisa: o pecador aqui é você. Na minha justiça não passa um. Na minha régua, vocês todos são pecadores. Essa é a minha régua. E a Bíblia diz que a lei veio para um objetivo: para que se cale toda a boca e que todos sejam culpáveis diante de Deus. Só existe culpado no território do céu. Não existe bom, não existe santo. É muito bom eu pregar essa palavra nesse dia. Depois de tanta honra é para eu lembrar: olha aí que traste que você é. Filhos, eu sou um traste. Eu sem Deus, você não quer me conhecer. E eu não quero nem lembrar. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado somente a Ele. Caíram 22 mil santos, 22 mil justiceiros, de uma vez só. Porém se animou o povo dos homens. Não, deve ter sido alguma coisa errada aí. Acho que Deus estava, sei lá, acho que ele esqueceu um pouquinho aqui.
não entendemos direito o que ele falou. E tornaram a ordenar-se para a peleja no lugar onde no primeiro dia o tinham feito. Antes subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde. Agora nós estamos arrependidos, nós choramos, Senhor, porque o Senhor fez isso com a gente. Nós somos tão santos, Senhor. Olha aquele publicano que entra aqui, todo pecador. Eu não sou que nem ele, não sou que nem esse publicano que entra aqui na sua casa. Olha o que eu faço para ti, eu jejuo 2 vezes por semana. Eu não sou que nem esse pecador desgraçado aqui. Mas a Bíblia diz que o publicano entrou na presença de Deus e falou assim: eu sou nada, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. E a Bíblia diz que Deus ouviu o publicano, o pecador, enquanto esse aí, a oração dele não passou do teto. A igreja, ela está acostumada com a meritocracia, porque ela anda pela lei e não pela graça. A igreja está acostumada: eu fiz o certo, eu vou ser recompensado; eu fiz o errado, eu vou ser punido. Deus vai arrancar, vai me esfolar vivo. Essa é a imagem de Deus que o pecador carrega, porque a lei não pode aperfeiçoar homem nenhum. E porque se fosse depender da lei, todos nós estaríamos condenados, e todos nós estaríamos, sabe em que lugar? Vou falar o nome para você: inferno. A minha e a sua justiça é uma porcaria. Vou repetir o versículo: é um trapo de imundícia. Está todo mundo aqui comigo que somos todos trapo? Então tá bom. Antes subiram, choraram até a tarde e consultaram o Senhor, dizendo: deixa a gente fazer o que a gente quer, deixa a gente guerrear, porque dentro de nós existe a violência que nós queremos combater. Está escutando? Ouviu o que eu falei? O Senhor permite que a gente acabe com eles, porque eles foram violentos, mas nós também somos violentos. Então nós podemos pegar eles, tornaremos a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão. Respondeu o Senhor: vai lá, sobe lá. Você não está querendo? Estou respondendo de acordo com o ídolo do seu coração. Você quer violência? Eu te libero, seja violento. Chegaram-se, pois, os filhos de Israel contra os filhos de Benjamim no dia seguinte. Também os de Benjamim no dia seguinte saíram de Gibeá, versículo 25, de encontro a eles, e derribaram ainda por terra mais 18 mil. Era 22, agora mais 18, são 40 mil. Já caiu 10% do exército de 400 mil diante dos filhos de Benjamim. Você acha que Deus está ensinando uma lição ou não? Quando eu li a primeira vez aqui, a minha mente legalista falou assim: mas meu Deus do céu, os caras são os traços de Deus, está permitindo que eles percam. Deu um nó na minha mente. Não dá um nó na sua mente? Mas peraí, o cara acabou de estuprar a mulher lá, fizeram violência, uma desgraça. Então, puxa, Deus não tinha que pegar eles mesmos e destruir eles, e permitir que Israel, numa tacada só, e fala: manda lá só 1000, não manda nem 400 mil, acaba com eles. Essa é a nossa mente. Está vendo como a nossa mente é errada? Por isso que a gente não entende esse versículo. A gente não entende como é que perderam 2 vezes para Benjamim, o desgraça do Benjamim. Não é muito louco isso? Versículo 26. Então todos os filhos de Israel, todo o povo subiram e vieram a Betel e choraram. De novo choraram, mas agora teve mais coisa. E estiveram ali perante o Senhor e jejuaram. Opa, tem algo de errado dentro de nós. Vamos entender o que tem aqui. Deixa eu jejuar para entender, porque eu não sei, porque eu estou apanhando tanto. Tem alguém apanhando aqui? Vai jejuar. Vai jejuar, vai orar, porque Deus vai... O jejum não é para mudar Deus, é para mudar você. Posso ouvir um amém aqui? Amém. Jejum é para mudar o homem. Deus não muda por causa do seu jejum. Nem fica com pena de você. Deus vai mostrar para você o que não está bom. E não só jejuaram aquele dia até a tarde, e perante o Senhor ofereceram holocaustos. Opa, vamos entrar na presença de Deus do jeito que Ele mandou entrar, com sangue. Ninguém entra na presença de Deus porque merece. Só pode se entrar na presença de Deus com sangue. Porque depois do pecado só se entra diante dele pelo sangue, oh glória a Deus. Então agora nós vamos jejuar para entender o que está errado em nós, e vamos entrar do jeito dele, para pedir a justiça dele, do jeito dele, não do nosso jeito. Não é a nossa justiça, é a dele. Então Senhor, o que o Senhor quer fazer agora? Agora mudou o negócio. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, porquanto a arca da aliança de Deus estava ali naqueles dias. E Finéias, aquele Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava perante ela naqueles dias, dizendo: tornaremos a sair ainda a pelejar contra... Agora já mudou a oração. De Benjamim, nosso irmão, ou desistiremos? Opa, agora podemos ouvir que o Senhor não quer. Respondeu o Senhor: subi.
porque agora eu vou executar o meu juízo e a minha justiça nos filhos de Benjamim. Não sei se você lembra do versículo: tira a primeira trave do seu olho, então aí você vai poder tirar o argueiro do olho do seu irmão. Alguém já viu esse versículo aqui? Deus está ensinando esse versículo aqui, as duras penas. Caíram 40 mil para aprender esse versículo aqui, que nem foi pronunciado, mas Deus às vezes fala sem palavras. Às vezes Deus está dizendo não e nós não estamos entendendo, porque nós estamos tão obstinados, e obstinação é como o pecado de idolatria, a Bíblia diz. Não, obstinação é idolatria, rebelião é feitiçaria. Obstinação é idolatria. Aquilo que eu desejo demais se torna um ídolo para mim. Eles desejavam demais a violência. No versículo 32, então os filhos de Benjamim disseram: vão derrotados. Fizeram lá uma estratégia. Então agora Deus deu estratégia, fingir que estava derrotado, queimaram a cidade. E aí vai, no versículo 44, caíram de Benjamim 18 mil homens, todos os homens valentes. Tinha 26 mil o exército, caíram 18 mil. Mas não foram só 18 mil, caíram mais 5 mil, agora virou 23, no versículo 45. E de perto seguiram até Gibom e feriram deles 2 mil, sobrou 1.000. Sobrou 1.000. Estou somando aqui, 18 mais 5 mais 2, tudo bem? A matemática aqui, a geografia, como minha esposa disse, está tudo bem com a geografia aqui? 18 mais 2, 20, mais 5, 25, tudo bem? Tinham quantos? 26, sobrou 1.000. Eliminaram praticamente a tribo de Benjamim. Porém 600 homens, dos guerreiros ficaram 600. De todo Benjamim ficou 600 homens, queridos. E fugiram para o deserto, a penha de Rimão. E para piorar, no capítulo 21 nós vamos descobrir mais um problema desse povo: a religião deles. Versículo 21, ora, haviam jurado os homens de Israel, todas as 11 tribos, os 400 mil, em Mispa, dizendo: nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Vamos acabar com a tribo de Israel, porque nós somos muito santos. Vamos acabar com aquela igreja, vamos acabar com aquele pastor, vamos acabar com aquele povo, vamos acabar. Visto o povo, veio o povo de Betel, e ali ficaram até tarde diante de Deus, e levantaram voz, prantearam com grande pranto, disseram: ah, Senhor Deus de Israel, por que sucedeu isto em Israel, que hoje lhe falte uma tribo? Exterminaram com toda a violência, acabaram com 25 mil, estão perguntando para Deus, por que agora subiu a tribo? Foi o Senhor que mandou decepar a tribo inteira de Benjamim. Ao dia seguinte, o povo pela manhã se levantou, edificou um altar e apresentaram holocaustos e ofertas. Aprenderam pelo menos a chegar diante de Deus do jeito certo. Disseram os filhos de Israel: quem de todas as tribos de Israel não subiu à Assembleia do Senhor? Vamos dar um jeito aqui agora, vamos piorar o pecado. Teve alguém daqui das tribos que não subiu? Aí falaram que os de Jabes de Gileade não subiram. Então se eles não subiram, vamos acabar com os Jabes de Gileade. Olha a violência dentro deles, queridos. Você consegue ver comigo? E vamos pegar das mulheres deles, as que não foram casadas, que não tiveram marido, as virgens. Só tinham 400. As outras, ele matou todo mundo, criança, mulher. Olha o sangue no olho das 11 tribos que estão julgando a tribo de Benjamim, que fez tamanho traje. Estão vendo comigo aqui? Como a gente fica cego por causa da nossa justiça. Como é que se estabelece um trono desse jeito, querido? Como é que alguém pode reinar sobre Israel com tal coração? Eu te pergunto. Há muitos violentos no reino hoje, só que eles não aparecem. Às vezes eles ficam nas mesas, ficam nas casas, ficam nos lugares. Eles são violentos para falar do seu pecado. Eles são violentos para desvestir você. Eles são violentos para falar mal de você. E a Bíblia diz que aquele que odeia um irmão, ele é assassino do irmão. Nós estamos cheios de assassinos dentro da igreja. Cheio. Eu estou trazendo uma consciência para nós aqui hoje. Uma consciência da degradação moral da igreja de Cristo. Deus não poupou essas tribos. Aí tinham 600 homens, mas só tinha 400 mulheres. Precisamos dar um jeito. Nós fizemos um voto, nós somos muito santos. Então nós fizemos um voto a Deus, de que nenhuma das nossas mulheres, nenhuma delas, pode casar com benjamita. Então vamos dar um jeito. Olha, lá em Siló, lá nas redondezas de Efraim, eles fazem uma festa. Então, benjamitas, vão lá, vocês 200 que ainda estão sem mulher, e arranca elas, pega elas à força.
Vamos dar um jeito no problema de vocês, que nós criamos, por causa da nossa santidade, nosso voto a Deus. Nós somos as 11 tribos mais santas do reino. E vai lá então agora e pega as outras 200, pegaram as 200, mas fala assim, olha o pessoal de Efraim, de Siló aí, não fica sabendo não que fomos nós que mandamos isso, porque nós falamos que não ia dar, mas se eles forem lá e tomar, está tudo bem, o nosso voto não vai ser quebrado. Entendendo a estratégia aqui do religioso, que quer encobrir o seu pecado? Resumo da história, cataram as 200, mas fizeram mais violência em Israel. Eu te pergunto, tinha alguém que passava aqui na prova dos 9? Vocês não conhecem a prova dos 9, né? É só para os mais antigos. Alguém passava aqui no crivo de Deus? Alguém entendeu crivo? Tinha alguma tribo aqui que passava no crivo? Por isso que o versículo final de Juízos resume: não havia rei e cada um fazia o que achava direito. Um trono de Deus não se estabelece pelo que você acha, pelo que você pensa, pelo que você quer. Ninguém vai estabelecer trono num lugar, ninguém. Se for estabelecer trono pela sua própria justiça, em teu nome expulsamos demônios, fizemos milagres. Eu não reconheço você. Apartai-vos de mim, vós que não tem justiça, vós que praticais a iniquidade. Nem adianta chegar diante de mim, eu não conheço você. Deus não conhecia as 12 tribos de Israel aqui. Posso ouvir um amém aqui? Está comigo? Não se estabelece trono assim. Já viram o primeiro exemplo de como não se estabelece trono. Aí tem um homem de Deus que estabeleceu um trono. Nós pregamos muito sobre ele, nós amamos ele. Primeiro trono em Israel estabelecido é por esse homem. O nome dele é Davi. Nós pagamos um pau para Davi. Davi era o cara. Só que Davi, que sempre perguntava para Deus o que ele deveria fazer, qual a guerra que ele deveria guerrear, se ele subia ou não contra o povo. Em 2 Samuel, que você acha que Davi caiu aonde? Em 2 Samuel capítulo, onde foi o erro de Davi? Quem conhece Bíblia aí? Quero ouvir alguém aqui, em voz alta, por favor. Cobiçou a mulher do próximo. Está em 2 Samuel 11. É aí que Davi caiu, gente? Não? Alguém já ouviu pregar aqui sobre isso? 2 Samuel capítulo de número 7. Abre lá comigo. Vou te mostrar onde Davi começou a cair. Davi começou a cair quando ele quis domesticar a presença de Deus. Vou repetir essa frase. Davi quis domesticar a presença. Ele quis um Deus que fosse para ele, para o reino dele. Davi começa a cair aí. Em 2 Samuel, capítulo de número 7, sucedeu que habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração. Você é tão tremendo, Davi, que você pode fazer o que você quiser, porque o Senhor é contigo. Você é um homem de Deus, você guerreou Israel, e Deus falou que tinha dado descanso para ele de todos os inimigos. Eu acabei com todos os seus inimigos, Davi. Eu fiz guerra para você, eu construí você, eu te dei um nome, eu te fiz grande. Eu fiz alguma coisa para mim? Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra? Eu pedi alguma coisa para vocês, com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Nós queremos edificar uma casa para Deus, para Ele fazer o que nós queremos. Nós queremos domesticar Deus. Nós queremos que Deus esteja junto no meu projeto, no seu projeto. Eu entrei aqui, eu fiz esse projeto, Senhor, abençoa o meu projeto. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos. O que está pensando que você é? Eu tomei te da malhada, de trás das ovelhas, Davi, para que fosses príncipe sobre o meu povo. Já não é o suficiente? Sobre Israel, e fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei, fui eu que destruí os inimigos, não foi você, Davi. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e eu fiz grande o teu nome. Eu construí o teu nome.
Eu construí o trono que você senta, Davi, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei. Quem prepara o lugar, quem prepara a habitação sou eu. Quem estabelece trono sou eu, Davi. O plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei porém descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, é quem te fará casa. Eu vou construir o lugar, não é você, Davi. Você não está nem entendendo o que está falando. Quando os teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Não é com você, é o seu descendente. Este edificará uma casa ao meu nome. Quem vai edificar uma casa para mim é o seu descendente, não é você, Davi. E eu estabelecerei para sempre o trono do teu reino. O reino dele vai ser reino eterno, o seu não é. Você vai passar, você vai morrer. O meu reino que eu vou estabelecer nele é eterno. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará desse meu filho, que eu vou levantar, do meu descendente, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Eu destruí Saul, porque Saul não obedecia. Ele oferecia a Deus o que ele queria oferecer. O que Saul oferecia a Deus? Senhor, eu vendo que o inimigo apertava e o povo ia vazando, o que eu fiz, Senhor? Eu ofereci o holocausto. Segundo a minha cabeça, eu achei que tinha que obter o favor do Senhor, então eu ofereci. Depois Deus falou assim: acaba com os amalequitas, porque eles destruíram as mulheres e as crianças, foram covardes. Vai lá e extermina homem, gado, tudo. Não deixa nada, não sobre nada, Saul. Beleza, Senhor. Ele vai lá e guarda o gado, porque ele achou que era melhor ele oferecer um sacrifício a Deus. E não só guarda alguém do povo, como guarda o próprio rei, chamado Agag. Sabe onde vai aparecer esse Agag depois? Lá em Amã, no livro de Esther. Agag era Agagita, filho dos Agags. O demônio perpetuou, porque esse homem que deveria executar o juízo de Deus não executou. Então Deus falou assim: não se estabelece um trono com desobediência. Também não se estabelece o trono, apesar de parecer uma coisa boa, porque lá nós vimos uma destruição, uma degradação moral. Aqui parece que o rei está fazendo um negócio bom para Deus, não é? Puxa, olha, esse homem vai honrar Deus. Ele vai fazer uma benfeitoria a Deus. Ele vai fazer algo para Deus que nunca ninguém fez. O nome dele vai ser lembrado como o homem que construiu uma casa para Deus habitar. Ele colocou uma casa para o trono de Deus ficar naquela casa. E então o meu reino vai ser um reino eterno, porque Deus está dentro da minha casa. Querido, às vezes estão fazendo a coisa boa, achando que Deus está abençoando, quando Deus também não está. Porque isso não veio de Deus. Isso veio do coração e dos delírios de um homem que sempre perguntou para Deus, mas agora ele parou de perguntar. Ele está falando: eu quero estabelecer algo para Deus, e eu acho que é muito bom que eu quero estabelecer para Deus. Não vou consultar ninguém, não vou consultar o próprio Deus. Eu vou fazer uma casa para Deus, e quem sabe ele vem habitar aqui nesse trono, e se ele goste desse lugar que eu preparei para ele, segundo a minha justiça e o que eu acho direito. Estão comigo aqui, filhos? Estão me acompanhando o raciocínio? Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, o teu trono será estabelecido para sempre, porque está falando de Jesus, querido. Para quem não entendeu ainda, o descendente é Cristo, amém? É esse. Segundo todas as palavras e conforme toda essa visão, assim falou Natã a Davi. Davi entendeu tudo errado, não precisa nem ler o que ele fala na sequência, porque está achando que ainda é com ele, se perdeu. Depois ele vai ficar no castelo quando todos os reis saíam. Ele já acostumou aqui, que eu tenho uma justiça, eu quero estabelecer algo. Os reis vão, agora eu não vou. Não vou porque eu não quero ir. Porque a minha própria justiça está conquistando essas coisas. Eu sou um rei, eu decidi porque ser rei, e eu não vou. Então ele ficou lá na varanda do palácio, aí aparece a Batseba, e ele faz toda aquela lambança, custa o trono dele. Porque tem uma maneira de se manter trono, e Davi esqueceu. Está comigo aí, filhos? Em Atos, capítulo 7, quando Felipe está falando sobre os reinos de Israel, ele vai dizer uma coisa aqui. Quando Estevão está falando, ele vai achar algo muito tremendo. Atos capítulo de número 7, ele vai dizer que Israel serviu aos deuses lá do mundo pagão. Mas eu quero o versículo que fala, versículo, deixa eu ver que eu anotei aqui, 46.
Este achou graça diante de Deus. Este quem? Davi. Davi achou graça diante de Deus. Ele suplicou a faculdade de prover morada ao Deus de Jacó. Mas foi Salomão que ele edificou um templo, uma casa. Então o descendente que Davi deixou tudo pronto para edificar, ele entendeu que Deus estava falando de Salomão, que inclusive significa Shalomão, significa paz. E Salomão tinha paz com todos os inimigos ao redor, porque Deus estabeleceu a paz no reino de Davi. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. Agora veja a loucura do que Davi quer estabelecer. Olha só o que diz aqui: o céu é o meu trono. Meu Deus do céu, você quer estabelecer uma casa para Deus, quando o céu é o trono dele. E quem jura pelo céu está jurando contra Deus, porque está jurando contra o trono de Deus. Juro pelo céu. Você jurou errado, porque o céu é o trono de Deus. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Como você quer me edificar uma casa? Você está vendo como nós queremos edificar ou estabelecer tronos que Deus nunca quis estabelecer? Pastor, que dura mensagem, que difícil. E tem mais, em 1 Crônicas, capítulo de número, vai ficar melhor, tá bom? Calma aí que eu preciso primeiro te espantar, tá bom? Primeiro gerar medo em você, para depois te dar a solução. Calma aí, que eu vou explicar para você. Temor, não é medo, porque medo não governa nada. E medo é o reino da Jezabel. Eu não sou do reino da Jezabel, estou gerando temor em você. Reverência a Deus, dependência de Deus. Em 1 Crônicas, tem mais uma coisa que Deus fala sobre Davi. E que Davi, ele fala isso para Davi no particular. Depois Davi vai contar esse segredo aqui. 1 Crônicas capítulo 22. Abre lá, versículo de número 8. Porém a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: tu derramaste sangue. Davi está falando que a palavra do Senhor veio a ele. Tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Você não pode edificar a casa ao meu nome, porquanto muito sangue que tens derramado na terra, na minha presença, assim é todo sanguinário do reino. Não pode estabelecer trono quem no meu reino destrói o irmão. Vocês estão me entendendo? Todo que fala mal do irmão, a justiça própria, sabe qual é o próximo passo da justiça própria? Vou te dar o nome dela: inveja. E a inveja destrói. É por inveja que Satanás quis sentar no trono de Deus. Ele falou: vou fazer meu trono lá onde Deus habita, onde as estrelas o louvam. Trono é lugar de louvor. Satanás, ele quer um lugar de destaque, um lugar de honra, e ele quer estabelecer seu próprio trono. Sempre assim, sempre. E todos que são os filhos dele, servos dele, são aqueles que estabelecem os seus próprios tronos, a sua própria justiça, a sua própria maneira de julgar. É a mesma fórmula, o mesmo jeito, a mesma tentação. É assim que o diabo continua fazendo. Mas homem sanguinário não estabelece um lugar para o meu trono. Todo crente sanguinário, quem fala mal, odeia o seu irmão, ele é assassino do irmão. Assassinos não estabelecem tronos. Pegaram o conceito? Está comigo aí? Não se estabelece um trono para Deus com pessoas que são assassinas. Em Romanos capítulo 10, versículo 1. Parece que eu preguei muito mais, mas eu só preguei 40 minutos, tá? Vocês fizeram uma homenagem, então agora vocês ficam comigo até o final aí, tá bom? Glória a Deus, isso aí, Vagnão. É por isso que eu falo que o Vagnão é mais jovem que os jovens. É por isso que nós exaltamos abre aqui para mim, por favor, filho, vai. Abre aqui na tela para mim o Romanos 10. Versículo 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração, a minha súplica a Deus, é a favor deles, são para que sejam salvos. Paulo está falando dos judeus, os irmãos dele, os que ele queria que fossem salvos. Que judeus? Os que perseguiam ele, que apedrejavam ele, que ele tinha que descer pela corda, que falava: esse aqui é o que tem deflagrado Israel. Versículo 2, por favor. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, que nem os homens de Israel lá, que tinham zelo. Vamos fazer um voto: ninguém casa com os homens de Benjamim das minhas filhas. Eles têm zelo por Deus, porém não tem entendimento nenhum. Tem muito religioso que parece estar fazendo uma coisa boa para Deus, mas ele não tem entendimento de Deus, não ouve a voz de Deus.
Ele ouve a letra, e a letra mata, mas o Espírito, quem vivifica? Então você precisa da voz do Espírito. Posso ouvir um amém aqui? Versículo 3, por favor. Porquanto desconhecendo a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria justiça, que nem os benjamitas, que nem Davi, queriam estabelecer o que eles queriam para Deus, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Querem fazer do seu jeito, da sua forma, e Deus tem que aceitar. Estou falando que a justiça própria gera inveja. Vou te dar um exemplo aqui real, da Bíblia. Começou lá no Gênesis 4, o nome dele é Caim. Abel ofereceu um sacrifício que tocou o coração de Deus. Caim viu aquele homem adorando a Deus, e Deus falando, é esse tipo de filho que eu quero honrar. Então Caim fica com inveja dele, e ele vai lá e fala assim, mas eu ofereci do fruto da terra, é justo que o Senhor me abençoe como abençoou Abel. Mas a justiça que Caim queria estabelecer é a sua própria. Deus pediu sangue, mas ele ofereceu terra. Aliás, se você lembra do Gênesis, a terra foi amaldiçoada, nasçam-se cardos e abrolhos. Você está pregando do fruto da terra e oferecendo algo a Deus que ele não vai receber, porque ele falou, tem que matar o animal, tem que ter sangue. Mata o animal, cobre Adão e Eva que estão se cobrindo da folha da árvore, da figueira. Estão se cobrindo da figueira, que é a árvore que abriu os olhos dele, que é a lei. Estão se cobrindo da lei. Aí Deus fala, essa vestimenta é inadequada, então vamos vestir você de sangue. Mata o animal, muito possivelmente, não está escrito, mas um cordeiro. Mata esse animal, tira a veste dele e coloca a veste com sangue sobre você. Porque só tem um jeito de chegar diante de mim com sangue. Abel vai lá, pega a primeira ovelha, a melhor do rebanho, e oferece a Deus. E a justiça de Deus se manifesta por fé. Por isso Abel é aceito, e por isso Caim não é aceito. Mas o semblante dele ficou como? Caído. E daquele dia em diante ele falou, eu vou matar meu irmão. Você está vendo como justiça própria, o segundo passo dele é inveja, e ele quer matar o seu irmão? Alô? Entenderam? Posso ouvir um amém aqui ou vocês foram embora? Está difícil de entender? Está difícil de ouvir? Às vezes a gente está falando aqui, meu Deus do céu, quanta justiça própria tem dentro de mim, que bom. Hoje é o dia de Deus abrir os nossos olhos, e não virar um Romanos 10:3 lá. Estão achando que a justiça deles é a justiça que, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. É isso. Mas como é que se estabelece um trono? Então, pastor, agora vamos para a parte boa da mensagem, ok? Quer ela? Amém. Provérbios 16, versículo 12. Abre lá para mim, filha, assim nós vamos mais rápido. Provérbios 16, 12. A prática da impiedade, de tudo que é por si só. Lembra que impiedade que eu falei para vocês? Até que se achou em ti iniquidade, impiedade é justiça torcida. Torcer um pouco o direito de Deus. Então está falando, a prática da impiedade é abominável para os reis, porque com justiça se estabelece o trono. Como é que se estabelece o trono? Com justiça. Não a nossa justiça, mas a justiça de Deus. Um trono só se estabelece com justiça. Por quê? Porque o trono de Deus ele tem uma característica. Salmo 89, 14, filha. Salmo 89, 14. Justiça, na verdade essa palavra direito aqui, ela é a palavra, eu anotei ela aqui, mishpat, no hebraico. E essa palavra é a mesma que está, abra em Salmo 97, 2, filha, por favor. Justiça e juízo são o fundamento do seu trono. A base do trono de Deus é estabelecida com justiça e juízo. Quem julga é Deus. Posso ouvir um amém aqui? Ninguém aqui tem direito de julgar. Nuvens e escuridão o rodeiam, porque ele é luz e luz inabitável. A escuridão para ele é vestimenta. Justiça e juízo são a base do seu trono. O trono de Deus não vai ruir quando tiver a justiça do céu. O trono de Deus não vai ruir enquanto tiver os dois pilares, os dois fundamentos, justiça e juízo. Posso ouvir um amém? Como que se constrói o trono? Com justiça. Qual justiça? A justiça das 11 tribos de Israel, a justiça de Benjamim, a justiça de Davi? Não, essas justiças aí são justiças humanas, são aquilo que eu quero fazer para Deus. Tem pessoas ministerialmente que elas querem fazer coisas para Deus, mas Deus nunca chamou elas para fazer aquelas coisas. Tem pessoas no reino que elas se acham justiceiros, mas Deus nunca as estabeleceu para julgar qualquer causa. Não. Porque as causas de Deus se julgam de uma outra forma. A justiça de Deus se manifesta com misericórdia, com amor, com compaixão. Deus que gerar no coração das 11 tribos de Israel compaixão pelos benjamitas que eles quase destruíram.
Deus queria gerar compaixão dentro deles. A justiça de Deus é muito diferente, queridos, da minha justiça e da sua justiça. É muito diferente. Antes de abrir João, eu quero que você abra em João capítulo, em vez de abrir João 7, eu quero que você abra em João capítulo 5, por favor. João capítulo 5, a partir do versículo 19, filha. João 5, 19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Eu só posso replicar o que eu vejo Deus Pai fazendo. O Filho precisa da voz do Pai. Muitos têm errado, porque ele falou: já sou maduro, agora eu sei escolher. Davi achou que sabia escolher e foi construir uma casa para Deus. Depois ele achou que sabia escolher, não foi para a guerra. As duas justiças que Davi praticou, porque ele achava que ele podia, essas duas coisas levaram Davi para longe de Deus. Davi perdeu o trono, quase que ele não volta para o trono. É que Davi era: Senhor, arranca tudo de mim, mas não me arranca a sua presença. Senhor, eu pequei contra ti somente pequei. Então ele se quebrantou diante de Deus, ele se humilhou diante de Deus. Então Deus foi reconstruindo o trono dele, às custas de um filho que pega a própria irmã, incesto, às custas de Absalão, que usurpou e pegou o trono do pai e deitou com todas as concubinas do pai, a custo da morte do próprio Absalão. Deus é justo, queridos. Mas antes de ser justo, quero que abra aqui para mim em Êxodo 34, nem está aqui, ó. Mas vem comigo, eu estou na pegada aqui, vem comigo aqui, filho. Não dorme não, vai dormir, você fica de pé. Êxodo 34, filha, por favor, não está aqui, tá? Tem alguém dormindo nesse barulho? Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, porque você quebrou as 2 primeiras, e vai no monte para mim, vamos lá. Eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas. Vai, filho. Prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cimo do monte. Continua, filha. Êxodo 34, 4. Lavrou, pois, Moisés 2 tábuas. Vai, filha, por favor. 5. E levantando-se pela manhã, tendo o Senhor descido da nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. Moisés tinha pedido: mostra-me a tua glória, eu quero ver a tua glória. E Deus falou para ele: eu vou fazer passar minha bondade diante de você. Continua. Tendo o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus meu. Olha o que Moisés está vendo nele: compassivo. O Senhor é um Deus de compaixão. O Senhor é um Deus clemente e longânimo. O Senhor tem longo ânimo com todos nós aqui. E grande em misericórdia e fidelidade. O Senhor é misericordioso e fiel. Essa é a justiça de Deus que ele está vendo. Mas ele vai ver o juízo também. Continua, filha. Que guarda a misericórdia em 1000 gerações. Meu Deus do céu. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Sabe o que é misericórdia, queridos? Você me deve, eu peguei você com a arma do crime na mão, matou o cara no meu país. Quem mata uma pessoa, ele é réu de morte. Então eu vou matar você porque você matou ele. Mas ele fala assim: não, eu não vou fazer mais isso com você. Eu vou tirar esse pecado de você, eu não vou mais matar você. Você me deve, mas você não vai me pagar pelo que você deve. Isso chama-se misericórdia. Misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, transgressão e o pecado, ainda que não. Tem o juízo também, inocente e culpado. Mas você viu quantas coisas antes dele falar que ele vai julgar? Quanta misericórdia, quanta longanimidade. Querido, para um pouquinho, um instante comigo aqui, pensa. Quantas vezes Deus teve misericórdia de mim e de você? Quantos pecados você cometeu na sua vida e que Deus, se Ele fosse te julgar por cada pecado que você cometeu, você estava destruído aqui agora diante de nós? Quantos de nós aqui, queridos? Eu, quando olho para trás aqui, eu falo: meu Deus do céu. Primeiro, na minha vida começou a funilar. Começou a funilar de gente tirar arma na minha cara. Começou a funilar onde eu ia, arrumava briga, a cidade inteira corria atrás de mim. Um carro me salvar do nada lá. Entrou um cara, a namorada dele abriu a porta de trás e falou: pula aí que não é certo se apanhar dessa cidade inteira. Até que uma perua da Sabesp foi a minha libertação. O motorista tomou todas na hora do almoço. Minha mãe, eu chegava em casa às 5 horas, 6 horas da manhã, ela estava de joelho orando por mim, e eu falava, e chorando, e eu falava: por que, mãe, a senhora está chorando? Pergunta retórica, né? Por causa de você, desgraça. Não, ela não falou isso, ela só pensou e orou, e aí eu falei: tá bom, mãe. E eu ficava quebrado por dentro, mas ao mesmo tempo, no dia seguinte eu estava no pecado de novo. Aí veio uma perua da Sabesp, o cara tomou todas, na hora do almoço, eu era estagiário na Sabesp, ele passa no cruzamento do jeito que vem, o ônibus bate em quem? Em cima de eu mesmo. Eu e ele é motorista, eu estou atrás do motorista. O ônibus bateu entre eu e ele, arrastando a perua da Sabesp.
sangue para todo lado. Eu apaguei, vi tudo escuro. A hora que eu abro o olho está tudo claro. O primeiro pensamento na minha mente é que minha mãe pregava para mim: estou no céu, estou no inferno. Primeira frase que veio. Achando que estava no inferno, óbvio. Não sabia que inverno tinha umas luzes luminosas aqui. Foi nesse dia, eu fui lá, tomei ponto aqui, ó, aqui tá, eu trago a cicatriz da minha conversão. No meu braço entrou sangue, não dá para ver por causa da barba, mas tem cicatriz aqui. E eu fui lá para o posto de saúde, o cara, para me fazer gemer mesmo, colocou uma anestesia que não pegou. Aí falou: só falta uns 10 pontos aí. E meteu do jeito que estava. Era para te sofrer mesmo. Você vai se arrepender agora, ou desgraça? Ou eu vou ter que fazer mais algumas anestesias aí, você? Qual que é a próxima? Eu escapei da última. E aí eu cheguei em casa, minha mãe: vamos na igreja, filho? No dia seguinte, era um domingo. Isso aconteceu num sábado, numa sexta. Sábado passou, domingo, eu com aquele curativo aqui na mão: vamos no culto, filho? Eu falei: vamos. Ela: o que, filho, você vai? Você que arrancava os adesivos de crente do meu carro, você que fazia todas essas barbaridades, você vai comigo? Eu vou, mãe. Eu entrei na igreja, estava tocando um louvor, eu não conseguia parar de chorar. Eu estava vendo que Deus estava aceitando um pecador. Eu estava vendo que eu não merecia nada daquilo. Essa é a longanimidade de Deus, a misericórdia de Deus. Até onde a gente precisa ir para que Deus possa nos resgatar? E será que eu ainda vou encontrar a longanimidade de Deus quando eu for nesses lugares? Então o trono de Deus se estabelece em justiça. Em João capítulo de número 5 ainda, volta lá comigo. Eu li só o 19, que o filho faz o que vê fazer o pai. Deixa eu ver se eu anotei o versículo que eu queria aqui. Eu acho que eu nem anotei ele, mas eu acho ele. Estou no 6, aí não vou encontrar mesmo o versículo. Vou procurar aqui, tá bom? Preciso desse versículo para você. Versículo 28: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Eu vou julgar, quem vai julgar é Deus. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma por que ouço eu julgo. Jesus está falando: eu só posso julgar o que eu ouço Deus mandar eu julgar. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade. Por que meu juízo é bom? Porque eu não julgo as pessoas pelo que eu acho, pelo que eu penso, pela minha retidão. Eu julgo as pessoas porque Deus me manda, e sim aquele que me enviou. Quem julga as pessoas é meu Pai. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Outro é que testifica a meu respeito, e eu sei que é verdadeiro o testemunho de que Ele dá de mim. Eu julgo, e Deus concedeu ao Filho todo o julgamento. Só quem pode julgar é Deus Pai e o Filho. Posso ouvir um amém aqui? Isso tira nós, a menos que eu tenha que julgar uma causa na igreja, e Deus me impossa. Como? Eu tenho que ouvir a voz dEle para trazer juízo na igreja. Eu só posso julgar algo com juízo e com o coração certo. Eu já julguei causas que Deus me disse, falou: vai lá e julga, filho. E eu fui julgar com o coração errado. E quando eu julguei com o coração errado, Ele falou: você julgou certo com o coração errado, eu vou matar você. É isso que Deus me disse: eu vou matar você. Ou você vai para o monte se arrepender. Eu chamei alguns aqui dos meus jovens: vai lá no monte comigo, e vamos lá orar comigo, porque Deus falou que eu estou com X nas costas. O Thomas era um deles, e eu lembro do Thomas, estava Felipe, estava outros aqui que eu chamei, falei: vamos com o monte orar, porque eu estou com uma sentença de morte nas costas, porque eu julguei uma causa do meu jeito. O juízo foi o que Deus disse, eu ouvi a Deus, só que o meu coração com relação ao juízo era um coração de justiceiro. Então o Thomas falou assim: pastor, Deus te disse uma frase. No último dia do jejum, eu fiquei 3 dias só de água e eles comigo. Falou: pastor, Deus te falou uma frase: entra montado no jumentinho, entra humilde, entra com o coração humilde. Esse coração que eu estou pregando para vocês, porque senão a casa caiu para você. Ele não falou isso, mas eu sabia o que Deus está dizendo na boca dele. E eu entrei humilde, e então aí o juízo foi praticado de uma forma limpa, tranquila e abençoada. Só faz juízo quando você ouve Deus com o coração certo. Uma vez eu julguei uma profeta,
Quem vai lembrar dessa daí é meu cunhado e minha cunhada. Eu fui no lugar, e eu fui pregar nesse lugar. E eu cheguei no caminho, fui comentando com a minha, namorada, você pode dizer assim, a minha pretendente. E ele falou para mim, o Edgarzinho, falou assim, Deus está falando para mim que vocês têm que ficar noivos. E nós íamos ficar noivos naquele dia. E eu fui comentando com ela a palavra que Deus me deu, que era aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Para habitar no esconderijo você tem que ser íntimo e tal. E fui falando para ela que eu ia pregar. Chega a profeta lá, o que habita no esconderijo do Altíssimo. Falou tudo o que eu ia pregar, tudo. Falei, nossa, essa mulher é a mulher de Deus. Chega no final do culto, ela abraça ela aqui, ó, e faz assim para mim. Ela não é para você, não casa com ela não é para você. Eu falei, Jesus, vou ficar noivo dela hoje? E o Senhor está falando para não casar com ela, na boca da profeta que eu vi que profetizou, que eu ia pregar. Só que essa profeta também tinha algo no coração dela, do que ela ouviu de medo. Ela ouviu de mim e era mentira. Mas tudo bem. Aí eu fui orar, falei, Senhor, tudo bem, eu sei que é para eu casar, o Senhor já falou para mim que é ela. Mas Senhor, por que o Senhor foi deixar aquela mulher, aquela profeta falar isso? Ai daquela que quer desviar o meu filho do firme propósito do Senhor. Eu vou tornar ela cega. Só que eu combinei 4 sextas-feiras. Cheguei na 4ª sexta-feira, ela do púlpito, eu não te solto, de joelho no chão, eu te seguro, eu te retenho, você não vai casar com ela. A profeta ficou para lá de Marrakech, sei que você pode me entender. Eu te seguro, eu te retenho, eu não vou te soltar. Aí eu fui na cara dela e falei assim, e eu te repreendo, você vai ficar cega. A partir de agora, Deus me disse, você vai ficar cega. Acabou o seu profético, você ficou cega. Saí dali, a unção fez assim na minha vida. Eu falei, Senhor, o Senhor que me disse que ia fazer ela ficar cega? Ele falou assim, quem que disse que é você que julga a minha causa? E quem que disse que você julga com esse coração? Vocês estão me entendendo, filhos? Como se estabelecem tronos no reino do Espírito? Pedi perdão para Deus, consertei minha vida, a unção voltou. Quando Deus quer me tratar, queridos, Ele faz assim com a unção em mim, ó. Uma vez eu repreendi uma autoridade. Estou vendo umas coisas aqui, Deus me mostrou. Me mostrou para eu interceder pela autoridade. Porque você tem 2 ministérios que você pode fazer parte no céu. O da acusação, já sabe quem é o acusador, qual é o nome dele? Satanás. Ou da intercessão, que você se coloca na brecha pela vida daquela pessoa. Eu procurei um Israel que pudesse ficar na brecha por uma cidade. Imagina por um homem. Você está comigo aqui, filho? Aí eu fui lá e falei assim, tem pecado aqui? E Deus me mostrou. Aí a unção saiu da minha cabeça. Eu falei, Senhor, o Senhor que me mostrou. Como é que é esse negócio? Eu não sabia andar nisso. Ninguém me ensinou, filhos. Fui aprender com Deus. Aí ele falou, você tem uma síndrome. Sabe o nome da sua síndrome? Eu falei, qual, Senhor? Sua síndrome é síndrome de Lúcifer. Eu falei, o quê? Do diabo? Você está me chamando de diabo? É, diabão. Você está agindo que nem o diabo. Você está achando que você pode chegar na autoridade, sentar na cadeira dela e falar que você é mais santo do que ela. Você está pensando que você é o quê, animal? Aí esfregou meu focinho, porque quem tem nariz é humano, quem é animal é focinho. Deus esfregou meu focinho no chão e falou, minha unção sai da sua vida, porque você acha que você pode repreender a autoridade. Você está pensando o quê? A autoridade eu instituí. Meu trono se estabelece em justiça. Em justiça. Agora passou 1 hora de pregação. Quero encerrar brevemente, tá bom? Eu vou pular alguns textos aqui. Vamos para como se estabelece trono. Mateus capítulo 3. Oh, aleluia. Mateus capítulo 3, versículo de número 13. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus a Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, João, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim. Você é muito maior do que eu, e você está vindo para eu batizar o Senhor? Mas Jesus respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Jesus é maior, eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés, mas Jesus é maior que João, mas ele vem se submeter a João.
Lá na frente, quando ele é questionado sobre de onde era a autoridade dele, de onde era o trono estabelecido de Jesus, ele diz de onde era o batismo de João. Se dissermos do céu, então nós temos que acreditar que ele está falando que ele é o Messias, e nós vamos ter que nos curvar a ele. Mas se dissermos que é da terra, vamos ficar com medo, porque vamos nos apedrejar, porque todo mundo sabe que João é profeta, então não sabemos. E Jesus falou, também então um pouco eu vos digo que a autoridade faz essas coisas. Agora, como que Jesus está cumprindo justiça se ele é justo? Como Jesus está cumprindo a justiça dele se ele é o santo? Se ele é Deus? Mas em Filipenses capítulo 2, abra para mim lá no Filipenses capítulo 2, filho, do versículo 5. Filipenses 2:5. Vamos terminar aqui. Convém cumprir toda a justiça, então ele o admitiu. Batizado Jesus saiu logo da água, e eis que lhes abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, eu te gerei, eu me comprazo, eu me alegro num filho que se submete. E não só se submete, como? Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Continua, filha. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, era Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Continua, filha. Antes a si mesmo foi cumprir a justiça do universo. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Nesse momento Jesus está entrando na água. O que é o batismo, filho? Você entra na água pecador, e você levanta daquela água ressurreto pela justiça de Deus. A justiça de Deus, ela se manifesta naquele que não merece, que é um pó, é um desgraça, e você entra naquela água, morre para o seu velho homem, e ressuscita um novo homem, a imagem de Cristo. Não é isso que a justiça de Deus faz em você? Esse é o batismo? O que Jesus está fazendo? Está se despindo aqui, ó. Quando ele entra nessa água, ele se despiu de toda a glória, se tornando homem. Ele saiu da glória do céu, se despiu daquela vestimenta de Deus, de glória, não julgou por usurpação ser igual, se esvaziou, assumiu a forma de servo, homem, e foi até a morte para a obediência. Embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Ele foi até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou, e aí sim lhe deu o trono, um nome, que é sobre todo nome, nome perante o qual todo joelho se dobra, toda língua confessa que Ele é Senhor. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus. A justiça de Deus se estabelece com grande entrega, filhos. A justiça de Deus se estabelece quando você julga a causa do outro, quando você geme pelo outro, quando você tem misericórdia pelo outro, quando você se entrega pelo outro. Assim se manifesta a justiça de Deus. Quem não se entrega não entra debaixo da justiça, não recebe vestes que são linho fino, que são os atos de justiça dos santos. O que são os atos de justiça das vestes que vão estar no céu? São homens e mulheres que praticam os atos de justiça. O que é praticar ato de justiça? É praticar o ato que o Senhor Jesus praticou naquela cruz. Ele se entregou por mim e por você. Na verdade começa em Lucas 4, quando Deus fala: este é meu filho, eu hoje te gerei. Eu estou vendo um filho entrar, se despedir de tudo que ele é. Ele está renunciando ao trono. Você pode dar um glória a Deus? Você quer trono? Renuncia a ele primeiro. Aleluia. Muitos querem tronos, querem autoridade, querem ministério, querem avivamento, querem tudo, mas não renunciam ao trono. Deus não pode dar trono para quem não renuncia ao trono. Deus não pode dar trono se quem senta no trono não é Ele, é você. Deus não pode dar um trono desse. Ele não pode dar um trono onde Ele não tem a glória. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor pertencem somente a Ele. É o que Ele quer fazer. É o trono e a casa que Ele edifica. É o trono que Ele estabelece. Aleluia. Aleluia. E o trono que Ele estabelece tem a ver com se despedir de você mesmo. Tem a ver com entrega, com renúncia. Por isso que o jovem rico falou: que eu farei para herdar o reino eterno. O que eu, com a minha justiça, posso fazer, Senhor? Jesus fala para ele: você quer sua justiça? Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho. Você quer fazer na sua força? Eu dei a lei para você fazer na sua força, então obedeça a lei. Você não é o cara? Hein, jovem rico? Senhor, tudo que você falou: não adulterar, não dizer falso testemunho, não cobiçar a mulher do próximo, tudo isso eu tenho observado. Só que ele faz a pergunta fatídica: o que me falta ainda? Vai
e vende tudo o que você tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então, tenha o privilégio de me seguir. Vem e me siga. E o jovem rico que confiava na sua justiça foi confrontado pelos 2 principais mandamentos: amarás o Senhor sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Abre mão de tudo que você tem por mim, em primeiro lugar, e pega tudo isso que você tem de dinheiro, vende, não só vende, agora vai fazer justiça, vai entregar pelo próximo. Os ministros de Deus não entregam mais pelos outros. Nós construímos tronos para nós. Livra-me disso, Senhor. As maiores conquistas que eu tive na minha vida foram com grandes entregas. Não tem o quê? Não tem o quê? Então Pedro vê a situação e Pedro fala assim, Pedro é corajoso, né? Senhor, então é impossível para os homens. Ele fala, é verdade, para os homens é impossível, mas para Deus nada é impossível. Ou seja, Deus te dá força. Na verdade, Pedro, Ele já te deu. Então Pedro raciocina e fala assim, mas e nós, Senhor, que tudo deixamos e te seguimos, o que vai ser de nós? Fala assim, ah, Pedrão, você entendeu. Você entendeu. Nessa terra eu vou te dar em mãe, quem deixou mãe, pai, filho. O que é mais importante na vida de uma pessoa, filho? Além de pai, mãe e filhos, esposa, está no texto. Quem não deixar tudo isso por amor a mim, não é digno de mim. Mas quem deixar tudo isso por mim, vai receber nessa terra 100 vezes mais em pai, mãe. João, essa aí é sua mãe, Jesus fala para ele. Ô João, você é meu chegado, está no meu peito, no meu coração. Estou passando uma das maiores dádivas que eu tenho aqui, a minha mãe, para você. Cuida dela para mim, cuida de Maria para mim, João. Você receber uma mãe nova, João. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, renúncia está ligada a trono. Aí ele fala, mas no meu reino eu vou fazer vocês se assentarem em 12 tronos. Justiça de Deus se pratica com a justiça de Deus exercida em nós. É no campo da entrega, é no campo da justiça de Deus, é no campo de exercitar a nossa justiça, o que nós temos, o que nós somos, para beneficiar alguém. Ou eu estou beneficiando pessoas, ou a minha justiça não vale nada. Ou eu estou construindo algo dentro de você, filho, estou curando você, estou dando do meu tempo, como a minha filha testemunhou aqui, por você. Ou eu renuncio a um feriado para estar aqui com você, porque eu podia estar lá até amanhã. Eu estou falando que o reino de Deus é feito por renúncias, pequenas e grandes. São pequenas e grandes. É a justiça de Deus, é amor de Deus. Eu demonstro o amor de Deus com atitudes. É assim que se faz justiça. Em Lucas capítulo 4, que é a sequência desse texto, eu estou quase encerrando, tá bom, filhos? Já fui para frente, para trás, já voltei, olha só. Jesus cheio do Espírito Santo voltou, me dá mais 10 minutos? Pode ser? Você aguenta aí? Está recebendo justiça, quer montar um trono para Deus? Então deixa Ele estabelecer o trono dele, tá bom? Não vamos atrapalhar, é só a gente não atrapalhar Deus. Que Ele quer construir casa. Quando eu for, João 14, preparar lugar, eu vou voltar e vou te buscar para que aonde eu estou estejais vós comigo. Posso ouvir um amém? Ele está preparando casa para mim e para você. Jesus voltou cheio do Espírito, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo, se és filho de Deus, como Deus falou que você é, porque você se humilhou, então usa a tua autoridade para você. Usa o trono que você estabeleceu para você. Ao fim dos quais teve fome, disse-lhe então, se és filho de Deus. Jesus respondeu, está escrito, não só de pão, não só do físico, não só do que eu mereço eu viverei, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, de toda a palavra revelada que me alimenta, do que Deus diz, isso que me alimenta. Glória a Deus. Eu vou executar o que Deus mandou eu executar. Eu não vou usar autoridade para mim mesmo. As pessoas têm usado a autoridade de Deus para construir os seus impérios, os seus reinos, e Deus, o trono de Deus não está neles, não está. Mas ele continua, e elevando-se mostrou no momento todos o que? Os reinos, os tronos.
E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, a dou quem eu quiser. Portanto, se prostrado, trono é lugar de adoração. Trono é lugar de adoração. Se prostrado me adorares, toda será a sua. Mas Jesus respondeu: está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Dá glória a Deus, aleluia. Eu adoro a Deus, eu não adoro tronos. Trono que não tem em Deus não é trono para mim. Eu só adoro a Deus. Só existe um trono para eu adorar. Só existe um que eu adoro, é Deus e acabou, não tem mais ninguém. Eu não adoro a mim, eu não adoro o reino que você está me oferecendo, embora seja tentador. As nações são lindas, filhos. Nós conhecemos cidades. Deus tem dado o privilégio de nós corrermos o mundo, graças a Deus. Porque também eu vou dar essas nações para libertar os cativos dessas nações. E Jesus está mostrando aqui, queridos, que é lindo, é maravilhoso a glória desses reinos. Mas, queridos, se você tem um trono que é estabelecido por Deus, nenhum outro trono te chama atenção. Jesus está provando isso. E ele vai, então já que você dá a palavra, está escrito. Vamos ver se está escrito então a seu respeito, que os seus anjos vão te guardar. Não. Ao Senhor teu Deus adorarás, e eu não tentarás o Senhor teu Deus. Não tenta a Deus. Os anjos de Deus o servem, e Jesus vem mostrar o que está dentro dele. Ele diz aqui no 18: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para o outro, evangelizar o pobre. A autoridade que eu tenho de trono é porque eu estou vencendo você, estou arrancando você do seu trono. Eu estou arrancando você do seu trono porque eu não estou cedendo a você, não estou cedendo aos tronos que você está me oferecendo, eu não estou cedendo a coisas que são para mim, eu estou cedendo ao quê? Por que eu não estou cedendo? Porque dentro de mim, o Espírito que veio sobre mim, Ele falou que veio sobre mim para eu evangelizar o pobre, para pôr em liberdade o oprimido, para curar o quebrantado, para dar vista aos cegos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Você pode dar um glória a Deus aqui? O que está em mim, o trono que Deus estabeleceu em mim é para beneficiar o próximo, é para beneficiar o outro. Eu só posso dizer que eu amo a Deus quando eu amo o que Deus me deu. Agora, se eu odeio o que Deus me deu, meus irmãos, eu estou muito longe do trono de Deus. Vocês estão comigo? Estão me entendendo, queridos? Jesus está explicando para a gente como é que a gente ama o próximo. Ele está vencendo o diabo para nos ensinar a vencer o diabo. Ele está rejeitando os tronos que o diabo oferece, porque todos os tronos que o diabo oferece tem a ver com ele mesmo, com quem ele é e com o que ele quer. Dentro da igreja tem pessoas que estão querendo coisas de Deus, estão querendo tronos de Deus, estão querendo usar a autoridade de forma errada. Aí Deus não está estabelecendo o trono dele, é o trono da pessoa. E Deus às vezes permite que o trono da pessoa seja estabelecido, como Ele permitiu que as 11 tribos de Israel lutassem contra o povo dele. Mas em Lucas, ainda no capítulo de número 13, versículo 10, ora, ensinava Jesus no sábado mesmo, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há quem se deve trabalhar, vinde depois desses dias para ser descurados e não no sábado. Disse-lhe porém o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto o povo se alegrava. A justiça de Deus, ela se manifesta por amor ao próximo. E eles, com a justiça própria, não queriam que Deus curasse uma. Mas por que Ele cura ela dos demônios? Porque Ele venceu Satanás, lá no terreno de Satanás. Quando Satanás queria que ele fosse um egoísta, ele estava se doando pelos outros. E aqui Ele prova que ele está se doando e libertando uma mulher. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus? Aqui que vem a autoridade de trono, aqui que vem a autoridade de reino. E para encerrar, vou encerrar aqui, vamos falar mais dessa justiça de Deus. Mateus capítulo de número 5, o famoso sermão da montanha de Jesus. Ele diz aqui em Mateus 5:20: porque vos digo que se vossa justiça, o trono que você estabelecer, não excederem muito a desses hipócritas, os que têm as próprias justiças deles, a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Excederem muito. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matará estará sujeito ao julgamento.
Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo, uma simples palavra, tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Olha como é sério o que nós falamos com a nossa boca das pessoas. Se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão, não é que você tenha contra ele, ele tem contra você alguma coisa, deixa perante o altar a tua oferta, não oferece, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando faz a tua oferta, entre acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, ao julgamento, o juiz ao oficial de justiça. Se você não se acerta com o irmão, a sua oferta é paralisada no reino do Espírito, e Deus não pode te abençoar. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Ele fala do adultério. Vamos falar aqui 33, também ouviste que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu porém vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, porque o céu é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem jure por sua cabeça, porque não podes tomar um cabelo. Não faça que nem os filhos de Israel, que juraram não entregar as filhas dele para os benjamitas. Versículo 38, ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente, que nem as 11 tribos queriam fazer. Eu porém vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-lhe a túnica, dá-lhe também mais do que a túnica, dá-lhe também a capa. E por último ele fala, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para que vos torneis filhos. Você não é filho enquanto você não amar inimigo e não orar pelo perseguidor, enquanto você não tiver consciência de corpo. Para encerrar, eu vou ler o último versículo, tá bom? Eu descobri como eu estabeleço um trono, como Deus estabelece um trono em mim. Quando eu pratico a justiça dele da mesma maneira como ele praticou, quando eu me entrego como ele se entregou, quando eu renuncio como ele renunciou, eu estou exercendo a justiça de Deus. Quando eu amo o próximo como ele amou, quando eu me entrego pela vida dos outros como ele se entregou por mim, nesse momento eu estou estabelecendo a justiça de Deus. Quando eu faço justiça ao pobre, o necessitado e a viúva, para os marginalizados, para aqueles que ninguém quer, quando eu dou minha vida pelo irmão que me feriu dentro da igreja, que se levantou como inimigo, como aquele que me feriu, aquele que não está santo, tão santo quanto eu acho que eu sou, então eu vou me entregar por ele. E quando eu estiver me entregando por ele, eu estou exercendo a justiça de Deus. Mas em Provérbios capítulo 20, e encerro nesse versículo, teria tantos outros, tá bom? Mas eu vou encerrar nesse aqui, Provérbios capítulo de número 20 e versículo de número 28. Amor e fidelidade, esse amor que eu estou falando, preservam a vida do que senta no trono do rei, e com benignidade sustém o seu trono. Sabe o que é benignidade, queridos? Ele é mais do que bondade. Bondade é um fruto da benignidade. Benignidade é assim: você não consegue fazer o mal. Se alguém te fez o mal, de você saiu bem. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, e assim amontoarás brasas vivas na sua cabeça. Posso ouvir um amém aqui? Amém. Como é que você sustenta o trono? Se você é benigno. Do benigno não sai maldade. Deus faz o sol nascer sobre justo e sobre pecador. Nós também temos que fazer a justiça para as pessoas, elas merecendo ou não. Isso mantém você no trono que Deus estabeleceu para Ele habitar. Aí a justiça de Deus é plena e manifesta. Posso ouvir um glória a Deus aqui nessa noite? Entenderam comigo como é que se estabelece tronos aqui? O que nós temos que fazer para que um trono fique estabelecido no lugar? Aleluia, vamos louvar o Senhor.